Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de maio de 2021, nessa sexta-feira, hoje nós celebramos São Matias, apóstolo. Peçamos a intercessão dele, que abençoe e ilumine. Matias foi aquele que substituiu Judas, porque como tinham que ser 12 apóstolos, com o suicídio de Judas, existem 2 ou 3 suicídios na Bíblia, então Judas, na ausência de Judas, Matias foi eleito para ser o 12º apóstolo. E o evangelho que nós temos é de João, capítulo 15, versículos de 9 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos-lo concederá. Isso que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, hoje nessa sexta-feira abrimos o nosso coração, atentos à palavra de Deus, que Deus possa guiar e iluminar o nosso coração, alimentado sempre pela sua palavra. Hoje, de modo especial, aí, João capítulo 15, versículos de 9 a 17. Nosso querido José de Alencar, escritor brasileiro, dizia: não quero que Deus me dê nem um dia de vida a mais do que eu não possa me orgulhar. Não quero que Deus me dê nem um dia de vida a mais, do que eu não possa me orgulhar. Orgulhar da vida que Deus nos deu. Orgulhar da nossa história. Isso não é arrogância, mas é fazer as pazes com quem nós somos. É fazer as pazes com a nossa presença nesse mundo e fazer as pazes com aquilo que é bom e ruim. Conforme dizia o cardeal Carlos Martini, a gente agradece a Deus pelas coisas boas e ruins. Tudo é graça de Deus e por isso a gente agradece por tudo aquilo que vai acontecendo, pela dor e pela alegria, pela dificuldade e pelas facilidades, pelas surpresas boas e surpresas ruins. Ter essa consciência de uma vida que nos gera um certo orgulho, no sentido de que é uma vida que vale a pena ser vivida, ela é algo que vai se conquistando com tempo, vai se conquistando com dedicação, com coisas que acrescentam dentro de nós uma sabedoria a mais. No evangelho que nós temos hoje, Jesus está falando depois da comparação de que ele é a videira e nós somos os ramos, Deus é o agricultor e unidos a Ele nós produzimos frutos. E Ele está falando isso para os discípulos. E Jesus continua com uma coisa muito interessante, permaneçam em mim, viu? Permaneçam em mim, mas só é possível permanecer em Jesus na lógica do amor, viu? Quando a gente fala permanecer em Jesus e guardar o seu mandamento, que é o amor, quando Ele nos chama de amigos, e agora nós entramos numa outra esfera bonita do Evangelho, a minha relação com Jesus agora não é de servo, não é de submissão, não é de patrão empregado, né, de senhor e escravo, mas a minha relação de Jesus agora é na esfera da amizade. E quando há a esfera da amizade não há cobrança, quando há a esfera da amizade não há condenação, não há julgamento, não há culpa, não há dívidas, né? É muito difícil você cobrar uma dívida de um amigo, é muito difícil você condenar e julgar um amigo.
Você, na esfera da amizade, você briga com seu amigo porque você quer o bem dele. Você chama a atenção dele porque você quer o bem dele. Você critica ele porque você quer o bem dele. Por isso Jesus agora acrescenta isso: vocês devem permanecer em mim. Se vocês guardarem o meu mandamento, que é o amor, e esse amor que nos leva a compreender Jesus, e compreendendo Jesus, Jesus nos dá como herança aquilo que o Deus Pai ensinou a Ele. Quer dizer, a gente começa a mergulhar e começamos a entender as coisas de Deus no mundo em que nós vivemos. E as coisas de Deus no mundo em que nós vivemos, elas às vezes nos assustam, porque muitas vezes não tem nada a ver com as coisas que nós fazemos, não tem nada a ver com as realidades que nós enfrentamos. Por isso Jesus, nesse Evangelho de hoje, insiste com os discípulos nisso: permaneçam em mim. Mas vocês só podem permanecer em mim se vocês estiverem mergulhados na lógica do amor. E vocês, estando mergulhados na lógica do amor e permanecendo em mim, vocês conhecerão a Deus. E por isso vocês se tornarão meus amigos. E aí nós estamos numa esfera de crer em Jesus, que assume a identidade de amigos da gente. E porque somos amigos de Jesus, nós conhecemos o que há no coração de Deus, que é Pai. E aí nos tornamos mais preparados para enfrentar esse mundo que nós temos aí, enfrentar as realidades que nós temos, aguentar forças, juntar forças e se alimentar para que a gente saiba como agir diante de cada situação, que a gente aprenda a pôr limites em certas emoções, pôr limites em certos sentimentos. Não significa que nós não teremos sentimentos ruins, mas colocar limites nele, colocar limites nessas coisas. E nessa convivência de Jesus, eu gostava muito da expressão de Paulo Freire, que dizia que ia para a periferia de Recife para ajudar as pessoas, porque ele era camarada de Jesus. Ele tinha um camarada chamado Jesus, e esse camarada chamado Jesus pedia que ele fosse até os pobres fazer alguma coisa. E aí no discurso de Jesus hoje, dessa união que nós temos, nesse mandamento dele, que a gente tem que guardar, que é o mandamento do amor. E aí é bom a gente lembrar que quando a gente ama não existe lei, é só uma expressão. Quando a gente ama não existe lei, existe a vida humana, tem que ser preservada. Existe a realidade boa humana que precisa ser preservada. Existe o respeito para com o próximo, para com Deus, para com a natureza, para com o mundo. Existe uma tomada de posição diante do maligno que às vezes vem incomodar e atrapalhar a nossa vida. E por isso Jesus vai, na nossa relação de amizade com Ele, Jesus vai nos dando e nos mostrando como é o coração de Deus, como que Deus age, como que Deus combina. E a outra coisa importante no Evangelho é que Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Deus pediu para mim escolher vocês. E aí nos leva a um outro pensamento, uma outra referência, dizendo: como eu devo viver para que Deus me escolha? Como que eu devo construir a minha vida para que Deus me escolha? Deus não escolheu Pilatos, Deus não escolheu fariseu, Deus não escolheu saduceus, doutores da lei, Deus não escolheu, mas escolheu Judas, numa tentativa de que Judas fosse se redimir, não deu certo. Escolheu Pedro, que está em busca de uma identidade, vai demorar Pedro encontrar a sua identidade. E Deus tem paciência com tudo isso. Às vezes não dá certo, Deus escolhe Judas, não deu certo. Escolheu Pedro, teve que ter paciência até Pedro se ajeitar. Mas escolheu o discípulo amado, deu certo logo de cara. Por isso o Evangelho de hoje vai nos mostrando isso. O que nós devemos viver e pensar e agir para que nós sejamos escolhidos por Deus, para que Deus possa nos chamar, nos escolher. E por isso, quando nós somos escolhidos, nós começamos a produzir frutos e o nosso fruto permaneça. Quer dizer, aquilo que eu faço de bom, isso permaneça, continue. Porque quando você faz uma coisa boa, isso permanece. Um exemplo: quando um pai e uma mãe dão boa educação para os seus filhos, isso permanece. Quando você presta um serviço na igreja, mesmo que esse serviço não seja eterno, que você não faça isso a vida toda,
isso permanece, viu? Fica para a história, fica guardado. Todas as pessoas que contribuíram e ajudaram com essa paróquia até ela chegar hoje, desde quando ela foi fundada, fez com que aquilo que eles fizeram por essa paróquia permanecesse a tal ponto que nós chegamos aonde chegamos. Estamos aqui onde estamos, graças a frutos de pessoas que contribuíram e trabalharam para que essa paróquia crescesse. Diferente das pessoas que aproveitam da igreja em benefício próprio, indiferente das pessoas que usam de Deus em benefício próprio, diferente das pessoas que têm uma experiência de fé extremamente egoísta, que só pensa em si, que não é capaz de olhar e pensar algo além de si, não é capaz de pensar no mundo, não é capaz de pensar na história, no futuro, mas só pensa no seu presente, só pensa no seu prazer. Por isso Deus vai nos escolhendo. E quando a gente escolhe, a gente tem a obrigação, como estamos unidos a Jesus, de produzir bons frutos. E uma expressão bonita de Jesus, e uma das grandes perguntas difíceis de responder é não há maior amor do que alguém que dá a vida pelos seus amigos. E aí vem uma das perguntas talvez mais cruéis da vida humana. Você seria capaz de doar a sua vida por quem? Por quem você seria capaz de entregar a sua vida? Eu seria capaz de morrer por qual motivo? Por qual pessoa? E por isso Jesus vai dizendo essas coisas no Evangelho. E termina dizendo: o que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso é o que eu vos ordeno, amai-vos aos outros. É a segunda vez no Evangelho que Jesus diz que manda, viu? Que Ele ordena, que Ele... Isso não vou pedir, eu estou mandando, estou ordenando vocês. A primeiro momento em que Jesus ordenou, e Ele só faz isso com os discípulos, Jesus só tem poder de mando com os discípulos, Ele não manda em mais nada, Ele só propõe. Então, o que nós temos? Na primeira vez foi depois da partilha dos pães, em que o povo queria fazer Jesus virar rei. Jesus catou os discípulos, mandou eles entrar no barco e atravessar a margem. Mandou os discípulos entrarem no barco e seguir. Por que isso? Porque diante da proposta de Jesus de multiplicar os pães, o povo caiu na tentação de querer fazê-lo rei. Por que isso é um problema? Porque nada mais interessante de colocar no poder alguém que vai resolver meus problemas e eu não preciso fazer nada, e eu não tenho responsabilidade nenhuma. Por isso Jesus diz, não é assim, caia fora dessa mentalidade de reinado, não é isso que eu quero. Entra no barco e saiam daqui. E o segundo momento é esse, do mandamento do amor. Isso eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros não é ter bons sentimentos para com o próximo, não é gostar dos outros, mas é fazer o bem ao outro, independente se ele merece. É a gente aprender a ser bom, preservar a vida, independente se o outro merece ou não merece. Por isso a minha prece hoje é que a gente, na amizade com Jesus, que é o nosso camarada, a gente possa pedir a Deus aquilo que realmente tem sentido para a vida, aquilo que realmente nos dá sentido e nos ajuda a mergulhar a nossa vida nessa lógica do amor. Um abraço e até mais.